Bem, gente, o conteúdo do nosso estudo está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 21 e tem o título de Falsos Cristos e Falsos Profetas. Quer dizer, haverão falsos cristos e falsos profetas. A tia da evangelização infantil, ela estava entretendo as crianças com uma fábula, a fábula da raposa e do galo. Essa fábula foi contada por Esopo, um pensador lá da antiguidade, e também por La Fontaine, enfim, um excelente contador de histórias, né? E conta que uma raposa velhaca, né, e faminta, ela andava pelo bosque à busca de alimento. E ela viu uma oportunidade quando observou no topo de uma árvore um galo. E esse galo era um galo experiente, um galo que estava cuidando, né, da galinha com os pintainhos que estavam ciscando lá atrás de vermes, né, atrás de bichinhos para a sua alimentação. E ela viu ali uma oportunidade. Mesmo o galo sendo experiente, né, e acreditando que ele, enfim, não se daria por vencido com facilidade, ela insistiu. E abordou ele da seguinte maneira: caro amigo galo, estava mesmo te procurando, quero te contar uma novidade. E ele se faz assim se passar por alguém conhecido, alguém de longa data. E o galo diz: é mesmo? Então me conte logo. Você não está sabendo a novidade? Foi feito aqui um pacto na floresta e agora todos os bichos são amigos. Foi feito um pacto de amizade e agora todos somos amigos. Aí o galo diz: puxa, que bom, né? Apreensivo, que bom, então daqui para frente você não vai mais me perseguir para me comer, me fazer o seu jantar. Isso sim, é isso mesmo. E para demonstrar essa realidade, desça aqui que eu quero te dar um abraço. Vamos nos abraçar aqui, né, e festejar esse evento. E o galo, né, já meio muito mais preocupado, ele diz assim: ok, vou sim, eu vou descer aí sim, mas antes, aguarde um pouquinho, porque lá no horizonte eu vejo que 2 cães de caça estão se aproximando. Então vamos esperar para que eles cheguem aqui e a gente possa se abraçar junto. O quê? Cão de caça? Não é possível, como assim? Sim, eles estão se aproximando, aguarde, vamos nos abraçar. A raposa deu no pé, não é mesmo? Imagina, né? Imagina, quer dizer, ela, a raposa, virar ali o jantar, né, da proposta. E a tia, né, sábia, vai emendar, né, o ensino com a seguinte colocação: olha, criança, Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele nos advertiu o seguinte, né? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter conosco cobertos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. E aí ela vai, enfim, continuar, né, a dissertar e a se entreter lá com as crianças em cima desse ensinamento. Tá? É importante a gente conceituar, né, em cima dessa fábula, em cima dessa proposta do capítulo, definir, por exemplo, o que é profeta. Se eu for lá no dicionário e consultar o dicionário, ele vai dizer que pode ser uma pessoa
que tenha um dom, né, de anunciar um evento. Enfim, uma pessoa que possa proporcionar uma revelação. Revela o futuro, por exemplo. Nesse sentido, o profeta aqui é tido também na condição de um vidente, né, de alguém que, enfim, faz essa prospecção lá no futuro, pode antever um acontecimento, né? Então, a gente pode dizer que é sinônimo de adivinho, ok? Profeta também é o nome dado, por exemplo, a Maomé, né? Que é o profeta do islamismo, né? Então, tanto o islamismo como o cristianismo derivam do judaísmo, né? Então, nós cristãos somos uma corrente que advém lá do judaísmo, da civilização dos judeus, dos hebreus, que tinham lá esse conceito de Deus único e puderam receber, inclusive no seio da civilização, Jesus, né, para poder enunciar a boa nova. E no sentido evangélico, né, assim, a proposta evangélica, profeta é todo aquele enviado de Deus, é todo aquele que tem uma tarefa, mais do que tarefa, eu diria que tarefa nós é que temos na reencarnação. O profeta, no sentido evangélico, ele tem uma missão, né? Então, é um espírito preparado que vem com um projeto. Então, participa de um planejamento reencarnatório e vem para trazer um ensinamento. Então, a gente pode enumerar muitos profetas. Na civilização judia, civilização dos hebreus, a gente vai encontrar na Torá, né, que é a escritura, que é o livro do judaísmo, e a gente chama de Velho Testamento, nós vamos encontrar uma infinidade de profetas, inclusive designados de profetas maiores, profetas menores. Mas a gente tem também missionários que estão, eu diria que fora desse âmbito evangélico, fora desse âmbito da religião, né? Então, são indivíduos que encarnam e trazem, né, uma informação, uma novidade. São normalmente essas criaturas que descobrem, promovem grandes descobertas, ou grandes invenções, ou elaboram excelentes, né, projetos, sistemas, enfim, filosóficos de conhecimento para orientar a humanidade. Então, nesse sentido, a gente tem, por exemplo, Sócrates, tem o Platão, né? A gente pode entender como missionários. A gente tem um Santo Agostinho, né, no âmbito religioso, a gente tem Joana d'Arc, Giordano Bruno, enfim. Se eu percorrer a história da humanidade, eu vou me encontrar com eles, né? Recentemente a gente teve aqui o Chico no meio espírita, a gente teve a irmã Dulce no meio católico, a Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, vejam, um líder, né? Um líder político, ok? Que luta inclusive por liberdade, luta por direitos, mas promovendo a paz, quer dizer, sem incitar a violência, sem incitar a guerra. Então, nesse sentido, podemos entender esses indivíduos como profetas, né? E o que seria então os falsos profetas? O que seriam então as raposas velhacas, né, que usam de todo o ardil para, enfim, dominar suas presas inadvertidas, né? O que seriam então esses lobos vorazes disfarçados de ovelha, né? Vêm com hipocrisia, né? Se a gente trazer para o âmbito
humano, então nós vamos entender que é aquele homem, né, que, enfim, por dentro é orgulhoso, egoísta, violento, inclusive, preconceituoso, mas por fora, né, estampa uma hipócrita bondade, uma hipócrita pseudo-verdade. Nós vamos encontrá-los a mãos cheias aí, né? Então, e principalmente aqueles que vão explorar seus dons, porque receber um talento, receber um dom, não significa que o indivíduo é santo. Significa que o indivíduo tem a oportunidade, né, através de uma ferramenta que ele recebe, de avançar no conhecimento, quer dizer, avançar no aperfeiçoamento de si, do ser, e contribuir para o meio em que ele vive, né? Muitas pessoas vêm com dom, vêm com talento e podem conduzir dezenas, centenas, milhares de pessoas. Mas o falso é aquele que vai se aproveitar disso e explorar a ignorância, explorar a inocência, né, de muitos, e vai se valer disso. Muitos deles vão trazer uma propensa e uma pretensa missão divina. A gente conhece muitos que levaram, né, milhares de pessoas, por vezes, ao desastre, ao abismo, né, a prejuízos enormes, inclusive invocando a divindade, né, aparentando santos, mas internamente, enfim, demônios, né, no caráter. Muitos deles, eu diria que fazem isso até de boa fé. Então, eles acabam promovendo, né, digamos assim, desastres, influenciando pessoas, mas até de boa fé, querendo ajudar. Mas as suas imperfeições, a sua ignorância no sentido de conhecimento, pode nos levar, né, a desvios do caminho, a condições que possam provocar um atraso na nossa caminhada. Isso também é muito comum, né? E, enfim, a gente nunca deixou de ter avisos, a gente nunca deixou de ter alertas. De novo, o Velho Testamento é cheio disso. Se a gente for buscar as escrituras de outros povos, dos povos orientais, lá nos Vedas, né, que deu origem ao hinduísmo, deu origem ao budismo e tudo mais, você vai encontrar as mesmas advertências, né? Então, isso está muito ligado a ser humano, quer dizer, a condição nossa de humanos reencarnados no planeta, né, numa condição ainda muito inferior, que é, digamos, a nossa gradação espiritual, aí, o nosso grau de entendimento, de evolução, tanto moral como intelectual, né? E hoje, no século XXI, a gente não conta mais, ou simplesmente, ou somente com as escrituras. Nós contamos com ferramentas que, veiculam, né, nos órgãos de informação, advertências, e o próprio órgão de informação, por vezes, é bem intencionado, por vezes eles têm, digamos assim, um caráter de informar de fato, mas por vezes também eles guardam essa veste de ovelha, mas internamente a gente entende e sabe que tem outros interesses, né? Então, nós podemos concluir que existem falsos profetas que têm boa fé,
mas que acabam prejudicando pela ignorância, e existem aqueles de má fé, que de fato promovem a desgraça, promovem o prejuízo com dolo, querendo de fato tirar vantagem daquilo. A gente tem hoje a ciência um tanto avançada, né? A gente tem as pesquisas, as investigações da ciência que podem e devem nos ajudar nessa escolha, nessa verificação, né, daquilo que é razoável, daquilo que é lógico e racional e daquilo que, enfim, não faz nenhum sentido. Ou seja, né, a gente tem a condição de ficar no senso comum, que é aonde a maioria vai, ou, enfim, guardando ainda conceitos dos ensinamentos antigos que vêm da experiência, e claro, não são ruins, muitos deles, aliás, nós hoje aperfeiçoamos muitos dos conhecimentos do senso comum. Nossos avós, nossos bisavós, nossas mães, enfim, nossos pais, enfim, são de gerações mais antigas, mas eles tinham um conhecimento que muitos deles são de bom senso. Né? E a gente tem um outro segmento que é contrário ao senso comum, que é o tal do senso crítico, né? Que é um comportamento onde eu só aceito uma verdade se eu a compreendo, se eu de fato tenho convicção de que aquilo procede, de que aquilo faz sentido, de que aquilo é racional e de que aquilo tem uma certa lógica. Só assim eu vou acatar aquilo como uma verdade. Do contrário, não é prudente que a gente descarte por descartar só porque não compreendeu. Mas é prudente que a gente guarde, que a gente reserve. Então, como a gente coloca por vezes um livro lá na estante para um dia a gente ler, então que a gente também coloque esses conceitos, né, de molho e aguarde o momento em que eu tenha subsídios para avaliar aquilo, que eu tenha novos conhecimentos, novas informações para que eu possa averiguar novamente se aquilo procede ou não. Mas sempre seguindo esse método de aceitar só compreendendo. E a compreensão, ela passa não só pelo ouvir, não só pelo falar. A gente tem isso também no Evangelho segundo o Espiritismo, como ensinamento do Cristo, né? Que aqueles que têm ouvido que ouçam, aqueles que têm olhos que vejam, né? Mas não é simples assim, é preciso que a gente tenha, de fato, o entendimento do que quer dizer ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Acatar algo que afeta os nossos sentidos e trazer para a razão, quer dizer, trazer para o pensamento, racionalizar aquilo, refletir aquilo, e depois, inclusive, trazer para o sentimento, trazer para o coração. Não ficar só, digamos assim, no conceito cético da ciência que é fria. Não, trazer também para a emoção, trazer também para o coração, para a moral. Então nós vamos poder ter condição de avaliar se uma informação, se um conceito, ele traz ali argumentos que provem a sua verdade, tanto racional como moral. Porque até aqui nós guardamos certas verdades como certas, por exemplo, dentro da doutrina, mesmo sem comprovação da ciência. Então, racionalmente, eu posso até
compreender uma certa lógica filosófica, mas eu não tenho ainda a comprovação da ciência. Mas, por vezes, o meu coração diz que aquilo faz muito sentido, eu percebo aquilo, eu sinto aquilo. Né? Então é importante que a gente leve tudo isso em conta ao avaliar, né? Admitir ou não um conceito. Né? Aí a gente se pergunta, né? Por que os falsos profetas encontram oportunidade, encontram público? É preciso perguntar. Da mesma forma que a gente deveria perguntar por que os políticos, né, por vezes nos enganam, né? Por que os políticos ambiciosos acabam tirando proveito do nosso voto de confiança? Então é sempre importante que eu questione a minha participação dentro do processo, dentro do contexto. Porque só transferir a responsabilidade para o outro não vai atender, não vai resolver a questão para mim, para a minha vida. Então, o falso profeta, ele encontra público porque, na maioria das vezes, nós somos ignorantes. Na maioria das vezes, nós não temos a condição, o conhecimento necessário para fazer um contraponto, para a gente promover ali um diálogo onde a gente possa apresentar o contraditório. A gente ouve isso frequentemente. Então, o contraditório ele é necessário dentro desse processo de busca, né, da verdade. O senso crítico provoca isso. Por vezes, a gente quer só a concordância com aquilo que a gente pensa. Então, a gente só acata aquele que é simpático às nossas ideias, aquela que comunga conosco da mesma crença, da mesma realidade. E isso impede que a gente cresça em conhecimento, que a gente avance na redução da verdade. Então, vamos observar que a gente aprende muito mais quando a gente encontra um adversário para debater, quando a gente encontra alguém que discute conosco as nossas ideias, faz a gente pensar e rever os nossos conceitos. Será que eles estão corretos? Será que, enfim, o meu opositor não tem razão naquilo que ele está propondo? Então, se a gente se comportar dessa maneira, estaremos vacinados frente aos falsos profetas. Do contrário, se a gente quiser só concórdia, se a gente quiser só consenso, e se a gente quiser só ter razão, a gente vai encontrar um monte de falso profeta que vai dar razão para nós e vai se aproveitar da nossa ignorância, se aproveitar da nossa ingenuidade. Precisa prestar atenção e tomar o cuidado na hora de colocá-los lá, né? Quer dizer, a gente passar, porque nós temos uma participação muito grande, são nossos representantes. Não posso transferir a responsabilidade plena para eles. Eu também tenho responsabilidade porque eu os elegi como meus representantes, né? Enfim, então, resumindo, o falso profeta aproveita da nossa ignorância e da nossa imperfeição moral, porque a gente é cheio de querer tirar vantagem, a gente também é cheio de querer tirar proveito e por vezes, a gente acaba aceitando uma desonestidade para levar vantagem em algo que a gente quer conquistar. São cegos que conduzem cegos. Essa é uma classe.
por vezes bem intencionada. Não tem maldade. A maldade está na ignorância de ser cego. Então essa é uma classe e a outra classe é aquela que até enxerga. Mas tem a maldade, quer fazer isso porque está sabendo que está tirando proveito. Então veja, no nosso caso, nós que frequentamos o centro espírita, e não é novidade mais para a gente saber que a gente tem companhia de espíritos a todo momento, que por vezes a gente tem até espíritos que são falsos profetas, Enfim, então, tomar esse cuidado e ficar atento, porque na erraticidade, quer dizer, aqueles que já deixaram o corpo físico, eles continuam sendo os mesmos no caráter. E a obsessão, está lá no livro dos médiuns, ela é fruto da nossa imperfeição. Então, mais um caso para a gente não transferir a responsabilidade. Eu vou lá no centro tomar um passe e ver se aquele pessoal me livra desse obsessor. Esse obsessor me persegue, está sempre querendo, a minha desgraça aí, eu preciso me livrar dele. Enfim, lá no livro dos médiuns diz que nós é que atraímos. Então, se eu tenho uma companhia não grata, enfim, eu preciso tomar cuidado e não continuar convidando essas companhias para frequentar comigo essa vida aqui na Terra. Que a gente possa ter essa consciência, ter essa noção e fazer algo por nós e por ele. Que se eu de fato empreendo um trabalho com vistas a não convidar mais, eu estarei me ajudando primeiramente, então eu vou me ver livre das más influências e também vou estar colaborando, orientando naquilo que de fato faz sentido para a felicidade, que a gente sempre busca, que a gente tanto busca. O que vocês acham? Faz sentido tudo isso? Tem algum sentido? Então vejam como os ensinamentos, faz favor. Como os ensinamentos de Jesus são atuais. Por vezes a gente fica até receoso, de falar do cristianismo, falar do Cristo como profeta, como missionário, principalmente no meio profano, quer dizer, no meio fora do ambiente religioso. Mas a gente não pode esquecer que um terço da população da Terra conhece o cristianismo, se diz cristão, tá? Então, assim, não é uma pequena parcela, que se diz alinhado com o cristianismo. E ter essa convicção de que é muito atual seu ensinamento. Então, é um ensinamento que vem de 2 milênios e que encontra na doutrina espírita um farol, que encontra na doutrina espírita, enfim, uma lâmpada, uma luz para aclarar esses ensinamentos que lá na época não foram entendidos, não foram compreendidos pela maioria e até hoje continua com dificuldade. Muitos que se dizem cristãos, eles ainda se prendem à palavra, literalmente à palavra, e tem naquilo um amuleto, quer dizer, e não compreendem que o cristianismo é um projeto de autonomia, é um projeto que promove a autonomia do indivíduo, o faz senhor de si,
o faz alguém que tem confiança, alguém que tem segurança, que tem equilíbrio e que compreende, né, as vicissitudes da vida, entendendo sempre como oportunidade e não como problema, tudo aquilo que surge à nossa frente. E a gente poderia enumerar os falsos profetas da atualidade? Mas veja, ok, infelizmente que ainda tem, mas felizmente quando a gente já consegue identificar. A gente precisa estar identificando. Uma categoria a gente já comentou aqui, né, que são esses pseudopolíticos, né, porque infelizmente o conceito de político hoje, ele traz um ranço deplorável, triste. Então, falou político, dá a impressão que estou falando um palavrão. E não é esse o sentido da política. Bem lá antes de Cristo, haviam quem já nos dizia que nós somos seres políticos. Nós vivemos numa cidade, numa poli, numa organização, numa polis, que é uma cidade organizada. E é preciso ter organização. É necessário a hierarquia. E o político é esse indivíduo que representa a massa, né, representa e defende os interesses da população. Mas hoje, né, na atualidade, muitos falsos profetas são esses que se dizem políticos, né, e estão, enfim, trabalhando em proveito próprio, né, em prejuízo. Cheio de promessa que não cumpre, então, né? Enfim, mas é uma classe, né? A mídia também, ela se veste por vezes, né? A gente já comentou aqui, ela se veste de ovelha. Enfim, e tem a mídia da mesma forma ignorante, digamos, que tenta passar uma informação, mas não tem a condição de estar passando uma informação segura. E tem a mídia má intencionada. Má intencionada. Então, notem. Então, o falso profeta pode ser um mau político, né? Pode ser uma pseudo fonte, né, de boa informação. Ok? Empresários, né? Empresários mentirosos, gananciosos. Ok? Então, veja, a gente vai encontrar em todas as classes, mas é claro que a que tem mais influência, as que têm mais influência são aquelas que têm mais poder, que estão mais evidentes. Então, o empresário, claro que o empresário visa lucro, né? É essa a finalidade de empreender. E a organização, ela é fria, ok? Então, assim, o funcionário, digamos, ele é pessoal, ele, digamos assim, ele é emotivo e tudo mais. A organização, ela é impessoal, ela é fria. Agora, por trás tem um empresário, por trás tem os investidores. Então, muitos se comportam de fato como alguém que visa empreender para obter lucro, mas também proporcionar o bem-estar da sociedade, proporcionar emprego, né? Proporcionar o progresso. Ok? Então, a gente vai encontrar também muito falso empresário, né? Então, não deveria nem ser chamado de empresário. Ok? E no nosso meio, né, de novo, no meio da doutrina espírita, do centro espírita, nós vamos encontrar o médium. Nós vamos encontrar aquele médium que, enfim,
pelo orgulho, pela vaidade, ele vai acabar, né, de fato sendo um falso mensageiro. Alguém que, por vezes, por ignorância, de novo, não estudou o livro dos médiuns, não aproveitou e aprimorou esse talento, né, não aprimorou esse dom que ele recebeu para poder ajudar, para poder colaborar. E outros até de má fé. Né? Nós vamos encontrar muitos médiuns que se aproveitam, né, dessa condição para benefício próprio. De novo, o médium não é um santo. A médium não é uma santa. São humanos. Né? E a mediunidade, ela é própria do ser humano. Então, todos nós, num menor ou no maior grau, temos mediunidade. E todos nós somos nem tanto bons, nem tanto maus, ou muitas vezes bons, enfim. E a gente tem exemplos, né? A gente tem exemplos na nossa época de médiuns, de falsos profetas médiuns que se aproveitaram dessa condição e influenciaram milhares de pessoas, cidades, né? Enfim, até fora do nosso país. Então, tudo isso é importante, né, quando a gente toma contato com um capítulo desse do Evangelho, visando construir um roteiro, construir um método, né, construir uma receita para que a gente saiba fazer escolhas, para que a gente possa discernir com propriedade, discernir com bom senso. Né? E no mundo espiritual, existe falso profeta? Não é? Claro, né? Se existe obsessor, se existe falso médium, ele com certeza está a serviço de um falso espírito, né? De um falso, digamos assim, instrutor. Ok? E vejam, é muito perigoso isso, é um perigo muito grande, porque é invisível e a sua... Sim? Sim? E depois tem uma pessoa responsável lá, mais responsável, não sei, se palestra, tudo mais. Uma semana depois do Chico desencarnado, ele recebeu o Chico. Então era uma coisa assim muito estranha. Não consegui convencer ninguém, porque ele nem sabia se expressar como ele. Então ficou muito mal. Então, como a gente vai agir? De novo, então tem espíritos ignorantes, sem conhecimento, e tem espíritos também maldosos. Como nós dissemos, a morte não nos faz criaturas nem melhores nem piores. Nós continuamos sendo nós mesmos. Então, fazer como o galo faz muito sentido. Se comportar como o galo da fábula, não é? Diante da intenção da raposa, que a gente se previna. Muito bem. Então, assim, pela facilidade que eles têm de nos induzir, porque estudando o Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar se os espíritos têm influência sobre nós. E os espíritos instrutores vão responder que tem influência muito maior do que a gente pensa. Inclusive, muitas vezes são eles que nos dirigem. Olha. E aí Kardec vai
junto com os espíritos, lá com a ajuda dos espíritos, vai enumerar a questão da obsessão. Tem graus, né, de obsessão, subjugação, né, possessão. Então, assim, são termos que a gente pode classificar aí da forma que a gente entender, mas a gente compreende que, por exemplo, possessão significa que eu já não estou agindo mais pela minha razão, eu estou sendo conduzido. Aliás, eu sou vítima de ridículo, porque muitas vezes eu tenho um comportamento, né, diante da sociedade que é ridículo, mas que vem dessa influência. Então, o falso profeta desencarnado também é muito perigoso. E a forma que eu tenho, né, de me defender dele é justamente aparando as minhas imperfeições. Porque se eu tenho companhia dele é porque eu ainda guardo afinidade. Quer dizer, o meu comportamento, mesmo que eu diga o contrário, o meu comportamento está sempre convidando esse espírito para estar junto de mim. Então vejam, claro que vir ao centro para tomar passe é importante, mas o passe, ele é uma ajuda, digamos assim, socorrista, né? É como a gente precisa de algo e é prontamente atendido. Mas para se livrar, de fato, daquela enfermidade, né? Vamos trazer aqui para o campo da doença, da enfermidade, é preciso que eu venha ao centro também e principalmente para estudar, para poder compreender cada vez melhor a doutrina espírita, porque ela aclara os ensinamentos de Jesus e me faz cada vez mais senhor de si. Então, se cada vez eu me compreendo melhor, então eu tenho muito mais oportunidades e muito mais chances de corrigir essas minhas imperfeições. Então esse é o conhece-te a ti mesmo. Esse é o, né, vença-te a ti mesmo. Sabe, esse conhece-te a ti mesmo, ele é muito antigo, ele é até anterior a Sócrates. Ele está lá na fachada, né, no frontispício, lá no templo de Delfos, na Grécia Antiga, aonde tinha essa inscrição. Conhece-te a ti mesmo e, compreendendo-te, você vai se aperceber melhor daquilo que te faz melhor, daquilo que te faz uma criatura melhor. E te fará conhecer os deuses, inclusive, que era uma sociedade politeísta. Então, esse é o sentido do conhece-te a ti mesmo. Então, quanto mais eu me conheço, melhor oportunidade eu tenho de trabalhar a mim mesmo, para me fazer melhor, para me fazer uma criatura cada vez mais feliz, não é? Não é isso que a gente busca? Despertar espiritual. O despertar espiritual. Eu acredito que a humanidade, ela necessita desse despertar espiritual. Eu necessito desse despertar espiritual. Porque muito do que acontece, eu diria que a maioria das guerras, a maioria, enfim, das tragédias, né, que nós assistimos na nossa casa, no nosso bairro e no planeta como todo, ele é proveniente da falta de espiritualização. Falta de espiritualidade. E espiritualidade não é rezar, espiritualidade não é estar contrito ou estar afastado da sociedade, ir para um mosteiro ou ir para o deserto. Não, se comportar como um eremita, nada disso tem a ver com espiritualidade. Espiritualidade é a presença do ser, quer dizer, dentro, né, de uma comunidade, junto à natureza, junto à obra de Deus. Quer dizer, espiritualidade é toda ação
que promova um bem-estar, que promova um avanço, né, moral. Tudo isso é espiritualidade. E ela está tanto nas menores como nas maiores coisas. Nós vamos encontrar, enfim, numa ínfima criatura aqui do planeta, como nós vamos encontrar numa galáxia, numa constelação, né, assim, astronômica, né, a presença da espiritualidade. Tanto é que muitos intelectuais, muitos pensadores, muitos cientistas, né, muitos astrofísicos principalmente, eles compreenderam isso quando eles tomaram contato de fato com o universo, com o cosmos, né? Quando ele vê e percebe que ali não tem a mão do homem. Que mão fez isso? Que artista proporcionou isso? Elaborou um sistema tão equilibrado, tão grandioso que a gente não consegue ainda medir quase nada, né? Mas o que a gente mede, enfim, a sombra, né? Só observar a natureza. Que artista está por trás disso? Então isso é espiritualidade. Sim, com certeza. Isso também denota que nada está à deriva, quer dizer, tudo tem uma ordem. E é interessante, gente, que desde lá atrás, a gente sempre se reporta aqui à Grécia, né, antiga, porque é o berço da nossa civilização, principalmente ocidental. E a palavra cosmos, escrita com K, né, na origem grega, ela quer dizer ordem e harmonia. Então, muito antes de Cristo, já se enxergava o cosmos, né, como ordem e harmonia. Então, isso significa que não há caos, porque onde há ordem e harmonia existem leis, né? Quer dizer, existem leis que garantem isso, proporcionam isso. Ordem e harmonia, né? Não vamos esquecer disso. E a gente tem cosmos aqui também, né? A gente só que é com C, e tem tudo aquilo que deriva de cosmos. Por exemplo, as meninas, né, usam bastante um derivado, né, um elemento que deriva de cosmos. Cosméticos, né? E o que promove o cosmético, né? Se não ordem e harmonia, não é? Esse é o propósito, de fato. Muito bom, muito bom. Sabe, o falso profeta, ele, se afrontado, ele vai se comportar como a raposa. Porque o galo lá, experiente, né, ele se viu fraco diante da raposa. E ele pôde perceber o perigo que a sua família, né, inclusive, enfrentava. Mas ele foi astuto. Quer dizer, ele usou de um conhecimento. Tá? Normalmente, o falso profeta, a gente reconhece pelo seu comportamento, pelo seu caráter. A linguagem, por exemplo, normalmente é chula. Uma linguagem deplorável. Tá? Por exemplo, uma mensagem psicografada, uma mensagem espiritual, né? É importante que a gente a observa com o crivo da razão, não só com a nossa fé, com a nossa emoção, e por vezes a gente se deixa levar ali
e não observa que aquilo muitas vezes não faz o menor sentido. Está cheio de incoerências, está cheio de falta de lógica, está cheio de mesmice. Então, se for uma mensagem espiritual, é de um falso profeta. Falso profeta é o espírito e falso profeta é o médium, né, que está passando, né, essa mensagem. Muitos, inclusive, eles levam aos extremos. Extremo do fanatismo, da intolerância. Aí não é difícil da gente observar. Né? E todos eles acabam querendo ser o dono da verdade. Por vezes nos impõem condições, inclusive de medo, né? Proporcionam em nós uma condição de receio, de contrariá-los e não estar com a verdade. Então, a gente não pode esquecer que a doutrina espírita tem a orientação de que a gente deve questionar tudo, de que não é pecado, não é um sacrilégio a gente questionar inclusive as coisas de Deus. Isso é teologia, teologia é isso, é tratar das coisas de Deus, é o estudo das coisas de Deus. Então é preciso que, ao estudar também as obras espíritas, a gente leve esse caráter de senso crítico, não aceitar porque é da doutrina espírita. Tá? Aceitar, de novo, só quando a gente compreende, quando a gente percebe que tem lógica. Tranquilo? Então, assim, para a gente, eu penso que já tá na hora da gente partir para o encerramento, né? Então, assim, os escolhidos... Tá, mais aí uns 5 minutinhos, aí a gente libera o pessoal, dá folga para o pessoal, né? Assim, o verdadeiro profeta, digamos, aquele escolhido por Deus para uma missão, né? Então, assim, eles sempre cumprem uma missão importante. Sempre essa missão, ela tem um propósito altruísta, não é egoístico, otimista, tá? A proporcionar um bem-estar. Então, com isso, Deus só vai escolher aquele que tem capacidade, só aquele que de fato pode sustentar, né? E, portanto, eles são escolhidos pela sua inteligência, então pela sua capacidade de conhecimento e pela sua moral. Então, vide Jesus. Vamos pensar em Jesus como profeta. Capacidade intelectual de Jesus para viver no meio daquele povo, por vezes, né, muitos deles dogmáticos, né, que, enfim, levavam tudo para o campo da aceitação, dentro de um conceito dogmático, não se importando com a realidade, né? E no meio de um povo também ignorante, um povo belicoso. Né? Então vejam, a capacidade que ele teve de emocionalmente se estabilizar ali e fluir, né, a sua capacidade intelectual, promovendo esses ensinos, quer dizer, criando parábolas, né, criando condições do seu saber ser sim, sim, não, não. Ele nunca ficou em cima do muro, ele nunca deixou de aproveitar uma oportunidade para ensinar. E o recurso? Enfim, na natureza, ou dentro de uma sinagoga, ou na casa de alguém, ou na praia, no lago, enfim. Né? Aproveitando toda e qualquer oportunidade para ensinar. Vejam a elevação moral de um espírito como Jesus.
de suportar, inclusive, o suplício, né, ensinando. Quer dizer, ele não se desequilibrou e continuou ensinando, né, depois de tanto dor, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento. Então vejam, olha do que nós somos capazes de fazer. A gente, claro, um dia vai ser Jesus. Um dia nós vamos chegar a essa condição. Ele mesmo afirmou, né, que a gente faria isso e mais. Então é lógico que ele quis dizer que, enfim, hoje a distância é grande, mas o caminho é seguro, a gente chega lá, ninguém está perdido. Então que a gente possa, né, se acautelar, né, nesse sentido. Sobre a instrução dos Espíritos nesse capítulo, até aqui a gente falou em cima de prédicas evangélicas, né? E também em cima do comentário de Kardec. E aí tem as instruções dos Espíritos. Por exemplo, um tal de Erasto, ele vai instruir nesse capítulo 21. Esse Erasto, uma encarnação que a gente conhece, na época de Jesus, ele foi discípulo de Paulo. Então foi discípulo de Paulo de Tarso, esse Erasto. E ele vem instruir aqui. Então um trechinho, né? Um trechinho lá da sua instrução diz o seguinte: para fazer com que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Simples assim. Então, se a gente tem esperança de viver junto de uma sociedade pacífica, né, de uma sociedade amorosa, é preciso que a gente se torne moralmente e intelectualmente esclarecido, superiores. Porque nós fazemos parte disso. Eu não posso esperar do outro, não posso esperar da outra, eu tenho que começar por mim, para poder promover essa mudança. Enfim, a gente fala tanto, né, a gente decanta isso aos quatro cantos, sobre essa transição, sobre essa condição de estar num planeta regenerado, mas a gente só vai conseguir se a gente for capaz, se a gente tiver capacidade. E a gente prova isso com ação, não só como eu que estou aqui falando. É preciso que a gente leve isso para a prática, né? Muito bem. Só para a gente completar, encerrar, mais um trechinho do Erasto. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. Então é uma advertência, tá? Para nós com relação a esses médios e principalmente esses espíritos que, enfim, são exclusivistas, eles acabam insulando, quer dizer, eles separam, eles não trazem uma mensagem universal. Na maioria das vezes eles se dão nomes importantes, né? Como foi dito aqui. Então, bastou o Chico morrer que ele já estava dando comunicação. Muitos médiuns dizem receber comunicação de Jesus, de Maria, até de Deus. Tem quem diga que está recebendo comunicação. E, para encerrar definitivamente, quando Kardec perguntou para os espíritos, né, qual era o tipo perfeito, né, para a humanidade, os espíritos vão responder: vide Jesus. Quer dizer, é tido como o exemplo, né, o exemplo mais perfeito a ser seguido. Tá? Então é lógico que seguir Jesus não quer dizer que a gente vai ser um Jesus, que a gente precisa ter toda essa capacidade espiritual. Não, significa que a gente quer chegar lá, né? E hoje, se a gente estiver no verdadeiro caminho,
Para saber se a gente está de fato no verdadeiro caminho, é só verificar se de fato nós estamos nos esforçando para vencer as nossas más inclinações. Então é a recomendação que Kardec dá para a gente nesse sentido.